Passemos então ao Plano de Trabalho Colaborativo na Administração Pública, Guia Prático, Teletrabalho e Cuidar da Saúde Mental. Vou chamar agora ao palco a doutora Catarina Romão Gonçalves, Secretária-Geral Adjunta da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. Obrigada, Vanessa. Obrigada a todos, muito especialmente, muito obrigada à Telma, muito obrigada, obrigada Maurício, obrigada ao Alertamente e muito obrigada pela oportunidade de aprender convosco, porque tenho estado desde o início e já ouvi aqui comunicações. Obrigada ao professor Miguel Xavier, obrigada ao Dr. Antero Antunes, à professora Luísa Lima, muito obrigada pelos vossos contributos, porque de facto nada disto é possível construir sem sermos uma equipa, e eu estou muito contente e muito grata de ter sido convidada para fazer parte hoje desta equipa. Muito obrigada por isso. Eu fui desafiada a fazer uma TED Talk, que é sempre uma coisa engraçadíssima, porque nós somos chamados a um palco a falar sobre coisas em que somos especialistas. E eu, sinceramente, não me considero especialista de nada. Talvez especialista nesta forma macro de encarar uma situação, porque não sou médica, sou uma gestora pública e nesta situação muito do core do negócio foi para os Serviços Nacionais de Saúde e para do mundo inteiro e para os especialistas nas áreas. O que acontece é que nós fomos desafiados enquanto Estado, enquanto administração pública, a ter o maior desafio da nossa vida, que é nós temos que dar condições para que nada pare, para que nada fique com uma impressão de não funcionar e, acima de tudo, nós temos que proteger as nossas pessoas, proteger os nossos trabalhadores, dar-lhes condições para que possamos todos continuar em frente e a dar resposta àquilo que nos é exigido. Ora, isso é um conceito, como vocês podem calcular, para quem está na Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, para quem está no centro do Governo, no apoio à decisão, no apoio à atividade governativa, é a linha da frente, é qualquer coisa, não é? Porque, de facto, nós não sabemos cuidar o Covid, não sabemos, não somos intensivistas, mas nós temos 24 sobre 24 horas que manter os serviços de publicação em Diário da República a trabalhar, nós temos que manter as unidades de contratação pública a trabalhar, nós temos que manter as unidades de manutenção a trabalhar, nós temos que manter as unidades de contratação, de requisição, de definição e de capacidade de resposta a trabalhar. E isto é, sem dúvida, com todo o respeito que temos, mas também é a linha da frente. E então fomos desafiados, neste plano de trabalho colaborativo da administração pública, a poder desenvolver, neste caso, aquilo que me pediram para apresentar, um guia para a saúde mental e para o trabalhar, e para o trabalhador, para o apoio ao trabalhador, uma vez que o trabalhador, neste caso, o trabalhador em funções públicas, não podia deixar de se sentir trabalhador, de deixar de saber quais são os seus objetivos, de deixar de saber quais são as suas metas e de deixar de se sentir acompanhado. E então o que é isso do trabalhador? Essa foi a primeira questão. Oi? Isso. O que é isso de ser trabalhador e trabalhadora? Nós fomos desafiados, como eu disse, por uma... Como tantas vezes nós dissemos, levámos aqui com uma pedra na cabeça e agora temos que dar as respostas todas, porque é a nós que nos pedem as respostas todas. No Código do Trabalho, se vocês forem ver, é uma definição que não existe. Talvez por prurido, mas não existe. Não há o que é um trabalhador. Não existe. Existe o que é um contrato de trabalho, existe o que é um empregador. O empregador também não está definido, mas existe o que é um contrato de trabalho que nos diz que um contrato de trabalho é o que estabelece a relação entre o trabalhador e o empregador. Mas o que é isso de um trabalhador? Mas, se calhar, esta questão urge responder, mas urge responder de uma forma mais sensível. E então, nós... Peço desculpa. Oi. Isto, um trabalhador... É melhor.
Então, o que é trabalhar? Também não existe. Trabalhar é uma atividade também um bocadinho subjetiva, não é? Mas, no fundo, o que é o trabalho? O trabalho é algo que nós fazemos e temos uma responsabilidade perante o empregador, em que temos uma retribuição por esse trabalho. Mas o que é que eu preciso para ser trabalhador e para trabalhar? Nós todos pensamos na nossa cabeça que nós temos construído a nossa ideia de ok, eu vou para o trabalho está à minha espera, é lá que eu desenvolvo a minha atividade. E se não for lá que eu desenvolvo a minha atividade, atenção, estamos a falar pré-Covid. Então eu sou um teletrabalhador, tenho um contrato de teletrabalho. Isto deixou de existir. O Covid pôs-nos em causa todas as nossas relações, inclusivamente com a nossa casa. Vamos avançar. Então, estamos em teletrabalho? Não. Então, este foi o primeiro desafio que nós tivemos. Não podemos tratar este assunto como se fosse uma relação de teletrabalho, porque não é. Nós estamos a trabalhar a partir de casa. Isso, ok, isso já podemos chegar aí a bom porto. Mas trabalhar a partir de casa exige-nos muitas coisas muito diferentes, um nível de exigência que nós nunca soubemos, felizmente. Sabemos agora, também felizmente, porque já estamos a sair disto, espero eu, mas não podemos deixar de ter estas competências todas adquiridas e absolutamente sistematizadas e na tentativa de conseguir consolidar conceitos e consolidar competências e consolidar vontades e, como a doutora Telma dizia há pouco, e unirmos-nos tanto na sociedade civil como nas estruturas profissionais, como ao nível da administração pública, unirmos-nos para encontrar, então, um caminho sistematizado que não nos é exigível, também não é exigível à administração pública que tenha já as respostas todas, mas é exigível que tenha a consciência e a lucidez de que temos um caminho para fazer. E isso, felizmente, penso eu, que já estamos no bom caminho. É isto, o trabalhar a partir de casa. Trabalhar a partir de casa é termos nossa vida no espaço que nos é mais caro, que nos é mais querido, que nos é mais confortável. A nossa casa não está preparada para isto. A nossa vida não está preparada para isto. Quando me pediram para fazer a minha intervenção, para fazer uma pequena nota biográfica, eu, quando estava a fazer a pequena nota biográfica, escrevi no fim, na última linha, Catarina é filha única e mãe de 2 rapazes. Pensei que isto ia estar em algum sítio, por acaso não está, por isso tenho que dizer. Pronto, mas isto era muito importante porquê? Porque era o mote para aquilo que eu vos vim a dizer, que é, eu tive, a partir de março de 2020, a minha mãe comigo, e tive os meus filhos, os meus 2 rapazes adolescentes, também tenho 2 rapazes adolescentes, como o professor Miguel Xavier, também comigo, e tive uma equipa de 205 pessoas de mim dependentes, e tive, de facto, uma situação na minha vida que é tudo menos um contrato de trabalho ou um contrato de teletrabalho. Não é. Nem a minha casa estava preparada para poder receber todas as exigências que nos foram a todos expostas. E então, eu já ouvi aqui hoje de manhã, felizmente, e agradeço tanto à professora, eu agora não me recordo, a professora Maria do Carmo, quando falava da despersonalização. E, de facto, é isto, é o que é que eu sou. O que é que pode passar à frente? Só mais um bocadinho? Isso. O que é que eu sou? Não é? Nós não nos foi perguntado se eu continuava a ser a mesma pessoa quando estava a trabalhar naquele sítio. Mas não sou a mesma pessoa. E eu gostava de fazer aqui uma brincadeira convosco, que é esta. Não sou a mesma pessoa. Mas não fiquei com os pés no chão por um motivo. Eu tenho muito orgulho no Estado Social. Nós podemos ter muitas questões e muitas dúvidas relativamente à nossa democracia, ao nosso Estado e à maneira como a administração pública reage, responde, constrói, mas nós temos, pelo menos, a certeza de que temos alguém de quem falar, alguém a quem pedir, alguém a quem exigir, alguém que responde por nós. Nós, a partir do momento em que tivemos esta situação,
Tivemos um nível de gabinete de resposta de mais de 100 e-mails por dia de cidadãos de todas as áreas, de todas as situações, inclusivamente de situações que eu por pudor, não vou aqui partilhar, mas situações em que, quando as pessoas estão desesperadas, nos pedem tudo. Mas o nos, neste caso, é a administração e é o Estado. Não tenho o direito de me pôr de pés no chão, porque, de facto, aquilo que nós tentamos e tentamos todos os dias é não deixar ninguém, por muita despersonificação que haja e por muita vontade de usar os saltos, porque é isso que estamos habituados, não temos outra forma senão reinventar-nos, pôr o pé no chão, protegermos o mais possível, mas continuar em frente e estar capazes de correr. E pronto. E então, do que é que precisamos? Podemos ajudar. Constituímos então uma equipa, vou pedir à Maria para mudar. Esta equipa é um bocadinho freak, é um bocadinho... Vocês vão achar, tipo, epá, esta malta constituiu-se a trabalhar quase 24 sobre 24 horas. Não foi assim, mas foram 18 em muitos dias, em que temos a doutora Ana Isabel Santos, da Direção-Geral dos Trabalhadores em Funções Públicas, o doutor médico André Rosa Pescaia, da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, o doutor Carlos Pereira, da ACT, eu própria, a doutora Fátima Alves, do Instituto Nacional de Reabilitação, o doutor Hugo Peixoto, da Direção-Geral da Administração e Emprego Público, a Usna Alibai, do INA, o doutor Rocha Nogueira, que é um dos palestrantes na parte da tarde e que pode muito bem também partilhar convosco o que foi esta aventura, a doutora Lourdes Pedro, a senhora Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, a doutora Manuela Palteiro, da Administração Regional de Saúde, o doutor Nuno Lopes, da Direção-Geral de Emprego Público, o doutor Paulo Dias, da Polícia Judiciária, fantástico, tomou conta de nós ali completamente, e ali o doutor Rui Ivo Lopes, da ACT, a doutora Sandra Sofia Moreira, da Direção-Geral de Saúde, e a doutora Teresa Espadacim, da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Lá está a sociedade civil, o associativismo, as ordens profissionais organizadas connosco para conseguirmos dar resposta. Dar resposta a quê? É esta primeira, não é? Esta primeira construção que eu vos disse, que é uma construção que nós não queremos caótica. Se vocês passarem outra vez para aquele slide do caos, Maria, está ali um ponto de interrogação que é isso mesmo, que é, não tem que ser, não tem que ser, mas nós temos que ser capazes de olhar para nós, de nos revisitar, de nos pôr em causa e de perceber a que é que temos que dar resposta. Inicialmente, aquilo que nós queríamos era fazer um grande site onde houvesse uma casa e onde dentro dessa casa houvesse tudo aquilo que as pessoas pudessem precisar e lá dentro houvesse as respostas todas ou quase todas àquilo que fossem as suas angústias e as suas necessidades. Se conseguimos, mais ou menos. Dão todas, mas está cá muita coisa. Podemos avançar então? O que é que chamamos? Chamamos Casa Mais, trabalhar a partir de casa, reparem, não há teletrabalho para ninguém, e cuidar da saúde mental. Peço desculpa. Cuidar da saúde mental é o quê? Cuidar da saúde mental é cuidar das pessoas, porque voltamos outra vez ao princípio, não há trabalhadores que não sejam pessoas, certo? Eu, pelo menos, não conheço nenhum. Então nós temos que tratar as pessoas como pessoas. Não podemos tratar trabalhadores como, então eu agora sei que o teu objetivo é, a tua competência é, e então eu vou fazer isto desta maneira, não te posso exigir mais e nem me podem exigir mais a mim. Mentira! Nós temos com certeza que regular, temos com certeza que nos aproximar dos índices de avaliação, temos com certeza que construir caminho para aproximar as pessoas do seu melhor eu. Mas eu tenho que tratar as pessoas como pessoas. Então fomos assim. Fizemos este caminho. Força. Isto é uma nota introdutória, depois vocês vão ver. Tivemos que criar aqui uma sistemática. Digo-vos que não foi nada fácil. Vamos avançar. E então, o que é que nós fizemos? Tratámos aqui saúde e bem-estar, casa e família, cultura e desporto, gestão de recursos, competências e lideranças, cuidar do corpo e da imagem, perto de si, que é aqui uma parte muito importante, e depois tem aqui um link para o site Estamos On, da Agência de Modernização Administrativa, porque tinha uma série de conteúdos que também poderiam ser úteis.
Para chegarmos aqui, chegámos às divisões todas da casa, ou seja, nós começámos ao contrário. Então o que é que nós temos em casa? Temos a casa de banho. O que é a casa de banho? Saúde e bem-estar. Não é só, mas vamos ali, vamos à higiene, vamos à necessidade que nós temos de nos levantar, lavar a cara, ter tempo para tomar banho, ter tempo para nos pentearmos, ter tempo e ter as ferramentas e poder ter a consciência de que eu não sou melhor profissional se não tiver esta parte. Casa e família. Ok, eu vou ter que cozinhar melhor, eu vou engordar 8 quilos. Certo? Se eu não engordar 8 quilos é porque eu estou a fazer alguma coisa mal, porque eu não me mexo. Certo? Então eu tenho que me mexer, não posso engordar 8 quilos e tenho que fazer as coisas bem. Ou seja, nós temos que inverter os conteúdos todos. Temos que fazer desporto, temos que ter tempo para as nossas crianças, temos que ter tempo para o teatro, para a dança, para o cinema, certo? E eu sou quantas? Sou 50? Não, não sou. Sou a mesma. Então, gestão de recursos, competências e liderança. Certo, mas eu quando disser que eu não consigo mais, calma, nós temos que falar com a Sofia. A Sofia vai ter que perceber que tu não consegues mais, porque tens a roupa para apanhar e tens o teu filho debaixo das pernas e tens o teu cão a passar. Calma. Cuidar do corpo e da imagem. Perto de si, este aqui, perto de si, eu volto sempre aqui porque isto é muito importante. Porque isto é o que põe a administração perto das pessoas. E as políticas de proximidade, as políticas dos serviços públicos e a política dos serviços públicos territoriais com proximidade é uma necessidade para as pessoas. Não é para mais ninguém, é para as pessoas. E eu volto a dizer, eu tenho muito orgulho no Estado Social, mas ele tem que estar perto das pessoas. Vamos avançar. Contexto de Covid. No fundo, aquilo que a Telma e o Maurício me pediram foi para apresentar a forma de chegar ao guia e o guia que nós tínhamos construído. Pronto, o guia existe, o guia está feito, o guia está aqui, o guia tem todos estes separadores. Eu ia pedir à Maria para ir andando para a frente, mostrando que o guia tem todas as orientações que nós encontramos à data, mais atualizadas possível, tanto internacionais como nacionais, como locais. Tem tudo o que são avaliações, contexto de Covid, a nível macro, a nível da saúde, a nível do direito comparado até legislação aplicável. Vamos avançar. Tem aqui, na saúde e bem-estar, vamos avançar. Tem depois, em cada cor destas, não é? Em cada dimensão daquelas que nós falamos, têm os separadores dentro da área. Ou seja, tem o stress, depressão e burnout, que eu acho que devia ser burn-in, depois de estar dentro de casa tanto tempo. Tem a literacia em saúde e apoio psicológico. Podemos avançar. Tem serviços de saúde, de apoio domiciliário, conflitos interpessoais e violência. Este foi um assunto a que nós demos tanta atenção, precisamente porque ele é uma decorrência da falta de todos os outros. Não é um assunto que brota só porque brota, é um assunto que é um indicador de uma sociedade que precisa da nossa atenção e que precisa do nosso cuidado. Vamos avançar. Isto eu não quero ser maçadora, eu acho que vocês têm que fazer a visita ao guia, visitar estas partes todas. Vamos passar para o verde, sim, casa e família, cuidar da gestão da casa. Deixa-te estar aqui, está bem, Maria? Aqui, nas crianças e ocupação de tempos livres, nós fizemos aqui um trabalho de relação direta com as programações de todos os espaços culturais, quer da administração pública, quer aqueles que conseguimos aceder fora da administração, tanto a nível dos museus como dos teatros, no apoio ao cidadão idoso também, no faça você mesmo, pode abrir, se não se importa, só por curiosidade. Temos uma série de links para jogos, para atividades que podem ser promovidas em família, online, quer do setor privado, quer do setor público. E depois tivemos aqui pequenas curiosidades, que eu não aponto senão como curiosidade, porque de facto todo o guia é bastante interessante, e modéstia total, mas eu te falo em nome de uma equipa fantástica que estive a trabalhar e que tive o privilégio de coordenar, onde até dicas básicas como ter uma caixa de ferramentas com martelo, fita métrica, porcas, parafusos,
eu preciso, sim, eu preciso. Eu tive profissionais a dizerem, mas eu não posso, porque a minha secretária partiu-se um pé e eu não tenho como fazer e não está nada aberto, eu não consigo resolver este problema. Nós temos que ser pessoas. Temos que ter a proximidade com as pessoas no sentido de perceber que, a partir do momento em que eu estou a trabalhar a partir de casa, eu não tenho uma unidade de manutenção a quem telefone e a quem digo, olha, tenho aqui um problema, venham-me cá resolver. Não, é-me tudo pedido a mim. A mim, aos meus, se os houver. E esta questão do se os houver é muito importante porque, ao nível da saúde mental, nós estamos a falar de solidão desacompanhada, mas eu queria aqui trazer um conceito que ainda não ouvi hoje, que é a solidão acompanhada. Porque eu, quando estou a trabalhar e tenho não sei quantas solicitações à minha volta, eu tenho um processo de solidão acompanhada brutal. Eu tenho que responder para aquele ecrã sozinha e tenho que responder à minha família e tenho que responder a todas as solicitações que eu tenho de uma forma fragmentada, no exercício dos meus eus, que normalmente são eus que eu trato quando tiro estes sapatos e calço os outros e a seguir vou calçar os ténis para ir correr, vou tratar, se calhar, sempre em casa, com os mesmos sapatos, onde já não quero olhar-me ao espelho, porque tenho uma equipa de espelho a tratar disso por mim. Eu não quero esse espelho, quero o outro. Quero ter outras condições de trabalho. Eu tenho que lutar por isso e tenho que ter o privilégio de poder estar ao serviço e poder contribuir inteira para aquilo que é a missão e para quem precisa de mim. Depois temos o medo, não é? Temos a relação com a proximidade com o outro, com medo, como nunca tivemos. A relação com a proximidade com a rua, que me faz tanta falta, com o medo, como nunca tivemos. Vamos avançar. Aqui é a parte que é para não engordar 8 quilos. Onde nós temos aqui uma série de contributos do mais variado. Pode avançar, Maria. A relação com os animais de companhia. Nós tentámos não desvirtuar a capacidade da administração pública responder às suas pessoas, mas só o podíamos fazer se respondêssemos à pessoa inteira. Vamos avançar, avançar, avançar. Atividade física, atividades culturais, é absolutamente indissociável. Nada diz, os links para todos os espaços com as programações, os livros, livrarias públicas, bibliotecas públicas, privadas, formações online. Podem avançar. Mais um bocadinho. Mais um bocadinho. Pronto. A tecnicidade não é, em nenhum momento, secundarizada nesta conversa. Eu peço que vocês não pensem que a secretária-geral adjunta da PCM veio falar de porcas e parafusos. Certo. Veio. Mas sem eles nós não temos a capacidade de construir nada. Certo? Por isso, nós temos que compreender, temos que gerir, temos que motivar, temos que ter tempo, temos que ter proximidade. Temos que conhecer as nossas equipas e, acima de tudo, temos que reconhecer as nossas equipas. Temos que mostrar que sabemos que eles são pessoas e que estão ali para nós e por eles próprios e que fazem parte, neste caso da administração, de um grande modelo que tanta gente neste momento questiona, põe em causa, mas que nos permite ter a quem perguntar e a quem exigir. Só por isso vale a pena. Vamos avançar. Vamos avançar. Espaço e conforto, serviços noticiosos, tão importante para podermos sair dos nossos noticiários abertos sempre com a mesma informação. Boas práticas internacionais, tentar pensar mais longe, tentar saber mais mundo, tentar que o nosso corpo esteja um bocadinho preso e condicionado, mas que a nossa mente não. Vamos avançar. Avançar, por favor. Pronto, aqui são coisas que depois vocês leem e fazem. Dormem bem, limpam a pele, tratam cada um de...
Exato, exato. Cada um por si. Como diz a doutora Maria do Carmo, o relaxamento é absolutamente essencial. Questionar as lideranças, questionar as chefias, ajudar, fazer um coach direto às organizações da administração pública, dizendo: oh, isto existe, está aqui, é só replicar, é só fazer, é só pôr. Nós temos este guia online na plataforma do INA, ele está lá, no plano de trabalho colaborativo, está lá o guia para a saúde mental, trabalhar a partir de casa. Cliquem, liguem, partilhem com os vossos dirigentes todos, digam: isto existe, ok? E pronto, e vejam, eu espero que seja útil, espero que utilizem aqui nas instituições perto de si, é uma parte que eu vou utilizar para sempre na minha vida, ele vai sendo atualizado, quer dizer, agora este não vai ser atualizado, mas nós vamos tentar manter esta possibilidade de atualização e vamos tentar que esta proximidade seja de facto uma bandeira, deixe esse desafio também à Alertamente para incluir as questões da proximidade territorial como uma das questões e uma das bandeiras absolutamente essenciais na questão da saúde mental. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Catarina. Gostei especialmente do recurso teatral. Achei absolutamente maravilhoso. E aqui está a prova de que a cultura, quando é bem usada, chega onde deve chegar. Alguém que queira colocar uma questão à doutora Catarina? Não sei se haverá alguém que queira fazê-lo. Ou aqui ou em casa. Não. Não há nenhuma questão. Está ali uma menina, Maria. Boa tarde. Obrigada, Boa doutora tarde. Catarina. É uma pergunta muito curta e muito pragmática. Eu não conhecia este projeto, achei muito interessante. Era para saber como é que estão a fazer a divulgação. Bom, acho que consegue ouvir. Nós, como disse, nós temos este dia, a saúde mental, este dia não é um projeto. Como projeto, naquela altura, nós construímos para apresentar. Isto foi feito em, assim, grosso modo, em 6 dias. Esta equipa foi mesmo... Sim, isto foi non-stop. Aliás, os direitos dos trabalhadores e o direito a desligar, esqueçam, porque nós, quando enquadramos este projeto, enquadramos mesmo como missão, nós vamos conseguir ter uma capacidade de resposta para isto. E está na página do INA, como eu disse, e tem uma página onde tem os suportes de documentação, há vários guias, vários instrumentos que podem ser e devem ser utilizados. Entretanto, o professor Miguel Xavier também, depois da sua intervenção, também já me perguntou se nós estaríamos na disposição de pôr mesmo na página do Programa para a Saúde Mental o guia. Com certeza que sim, isto é um documento da administração e é um documento que pode ser usado e foi construído para poder ser usado por qualquer pessoa, em qualquer tipo de organização. Foi para as pessoas. E pronto, é o que lhe tenho a dizer neste momento é que não fazemos da divulgação deste trabalho nenhuma política concreta, ou seja, isto é mais um trabalho que foi desenvolvido e que nós esperamos que seja usufruído por o maior número de pessoas possível. Muito obrigada. Bom, vamos então passar à frente. Muito obrigada, doutora Catarina, pela sua intervenção apaixonante e interessante. Vamos então seguir com... Passemos então à integração da saúde mental no novo contexto legislativo e quais as medidas em vigor. Chamo agora ao palco a doutora Maria Fernanda Campos, inspetora do trabalho desde 1996, exercia advocacia antes dessa data. Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e pós-graduada em Direito do Trabalho pelo Instituto de Direito de Empresas e do Trabalho da FDUC. Foi diretora do Centro Local do Grande Porto desde janeiro de 2018 e subinspetora-geral da ACT, exercendo atualmente as funções de inspetora-geral em regime de suplência. Exatamente.
Obrigada. Um bom dia a todos. Eu agradeço alertamente e estou imensamente grata por tudo que eu vi até agora. Foi um grande enriquecimento para mim e, com certeza, também inspirador para dentro da minha organização. E obrigada também, doutora Catarina. É sempre bom fazer parte de equipas com sucesso e a ACT está sempre também, como não podia deixar de ser, a contribuir. Obrigada eu. De facto, a minha presença hoje aqui, e que eu agradeço, tem mais a ver com mostrar-vos o que existe, tal como fez a doutora Catarina. Existem recursos, existem mecanismos para poder fazer valer os nossos direitos, para poder exercer e cuidar das nossas empresas, dos nossos locais de trabalho, e é isso que cabe à ACT, que é um serviço público que tem essa missão. Eu vou-vos apresentar muito rapidamente aquilo que é a ACT, a missão e as atribuições da ACT. Vou passar depois também a referir-vos o contexto alargado, o contexto legislativo e também as estratégias de intervenção da ACT para a saúde mental, a saúde no contexto laboral. Obviamente, a matéria da saúde é com a Direção-Geral de Saúde, tem outra, mas como também já falamos aqui e já falaram aqui, nomeadamente a plateia, os fatores são muitos, os gatilhos que desencadeiam processos de desgaste mental, de doença mental, são muitos e estamos aqui todos organizados, não há aqui situações estanques, temos que estar coordenados, que perceber onde é que vamos buscar energia, barreiras e protetores para preservar a nossa saúde e aí avançar. Bem, a ACT está organizada desta forma, tem uma direção e uns serviços de apoio, mas eu gostaria aqui de destacar os serviços de proximidade, que são 32 serviços espalhados pelo país, que têm esta configuração. Muito importante na organização da ACT, que eu gostava aqui de destacar, e por isso vos trago aqui este slide, é a existência de um Conselho Consultivo para a Segurança e Saúde no Trabalho. O Conselho Consultivo, nesse Conselho Consultivo estão os parceiros sociais, quer empregadores, confederações de empregadores, quer de trabalhadores. E isso é fundamental. Isso é fundamental porque este diálogo social e esta indicação, esta sinalização do que é importante e o que se vive dia a dia nas empresas e o que se vive em cada um dos setores, é fundamental ser trazido para a ACT para ajudar a implementar estratégias, metodologias, políticas que abranjam o maior número de trabalhadores e de empresas, que possam dessa forma contribuir para locais de trabalho mais seguros e saudáveis. E, portanto, eu aqui sublinho esta existência de, como parte da organização, do funcionamento da ACT, este Conselho Consultivo que, ou seja, há uma visão externa à ACT, que faz parte da ACT, integrante da ACT. Este Conselho Consultivo centra-se nas matérias de promoção da segurança e saúde no trabalho, no entanto, aberta e transparentemente, discutimos também aquilo que é inspectivo, ou seja, também aqui uma visão holística, tudo que é promoção e segurança e saúde no trabalho, por facilidade dividimos segurança e saúde no trabalho e relações laborais, mas obviamente que as coisas não são divididas assim. Como há pouco frisava a doutora Catarina, estando em casa ou estando noutro sítio, eu tenho que conjugar os vários papéis que eu tenho que desempenhar nas dimensões da minha vida, em todas as dimensões da minha vida. E enquanto profissionais e enquanto nas relações profissionais, também a segurança e saúde no trabalho é parte integrante da relação profissional, só por facilidade de discurso e de análise, de estudo, fazemos essa divisão. Portanto, aqui o conceito consultivo, o diálogo social, esta interação com quem nos vê de fora e também participa dentro, é fundamental. Portanto, a missão da ACT é promover a melhoria das condições de trabalho, obviamente, através do cumprimento do controle, da verificação, fiscalização do controle das normas em matéria laboral,
quer no âmbito das relações laborais privadas e também da promoção de políticas de segurança e saúde no trabalho, e aí já não só no privado, no setor privado, mas também no setor da administração pública. Houve durante o período da Troika, a ACT deixou de ter essa competência. Essa competência passou para a tutela de cada área governativa, mais a inspeção das finanças, mas agora voltou como é lugar devido, voltou para este organismo público que tem essa missão muito específica. A administração pública, todos os trabalhadores da administração pública, na matéria de segurança e saúde no trabalho, estão também sob vigilância, controle, etc., as suas condições de trabalho pela ACT. A missão da ACT aqui de uma forma mais esquemática, para perceberem que temos de um lado a promoção, temos de promover a melhor forma, promover a informação e também a melhor forma de dar cumprimento à legislação laboral e segurança e saúde no trabalho e no outro lado, também fiscalizar. Eu diria que se fosse um produto que tivéssemos que produzir, um produto mais concreto, que fosse palpável, que nós teríamos toda a linha de produção. Ou seja, nós fazemos a informação, divulgamos, difundimos informação, aconselhamos e depois vamos verificar se ela é cumprida ou não. E se não for cumprida, tiramos daí consequências, porque temos mecanismos legais para o fazer, temos vários instrumentos inspectivos para utilizar, sendo os mais graves a suspensão de trabalhos, em caso de risco grave e iminente para o trabalhador, para a sua saúde ou para a sua integridade física, para a vida ou integridade física, e temos também depois o que mais vulgarmente é conhecido pelos autos de notícia, que pode culminar na aplicação, a abertura de um processo de contraordenação laboral e pode culminar na aplicação de uma sanção. Esses são os instrumentos mais gravosos e que normalmente são mais noticiados, mas temos muitos outros para lidar com vários tipos e vários níveis de desregulação, notificações para tomada de medidas, para alterar alguma situação concreta em matéria de segurança e saúde, autos de advertência, no caso de infrações leves, temos uma série de instrumentos que usamos para dar cumprimento à missão da ACT nos locais de trabalho. Portanto, a ACT, ao contrário, agora também eu poderia dizer que já não há inspeções especialistas e generalistas. Nós tínhamos uma tradição, ainda há relativamente poucos anos, uma tradição das inspeções de trabalho, sistemas de inspeção de trabalho do sul da Europa serem mais generalistas e as inspeções do norte da Europa mais especialistas. E traduzindo, quer dizer que as inspeções generalistas dedicavam ou inspecionavam aquilo que eram relações de trabalho e segurança e saúde no trabalho, e as mais especialistas focavam a sua atividade na segurança e saúde no trabalho. Neste momento, e há uns anos para cá, nomeadamente com maior incidência, maior incremento desse mix, desde a crise de 2008, por altura da Troika, que toda a gente situa logo, imediatamente, o espaço temporal, e com os fluxos migratórios, etc., todas as outras inspeções começaram também a dar um enfoque, quer no tempo de trabalho, quer no trabalho ilegal, quer noutros aspectos que extravasavam o purismo da especialidade em segurança e saúde do trabalho, e as inspeções mais generalistas, como a portuguesa, que é generalista, também começou, e isso arrancou mais desde o início da nossa entrada na Comunidade Europeia, a dar um grande ênfase à matéria de segurança e saúde no trabalho e também com o impulso e o crescimento da sensibilização, da consciencialização dessas matérias e da maior
reivindicação pública nessas matérias, também fomos crescendo nessa atividade. Portanto, a ACT intervém em todos os setores de atividade, todos, independentemente da sua forma jurídica, de dia, de noite, seja qual for a hora. Os inspectores de trabalho têm esse mandato, podem entrar, têm esse poder, podem entrar em todos os locais de trabalho ou que tenham fortes indícios de serem locais de trabalho, e podem verificar as condições de trabalho que estão a ser executadas nesse local. O poder da Inspeção de Trabalho da ACT tem poderes da autoridade pública, obviamente, somos uma autoridade. Dependemos diretamente do Ministério do Trabalho, do Ministério da Solidariedade e Segurança Social. Temos a sede em Lisboa, mas, como vos disse, temos 32 serviços pelo país. Somos um serviço de grande proximidade às empresas e aos trabalhadores. Sim, por favor. Aqui só por um quadro muito rápido das nossas referências legais de atuação, os nossos principais referenciais. Obviamente temos aqui as convenções da OIT, em primeiro lugar, e eu tenho aqui referidas as principais convenções da OIT. A Convenção 81 é quase a Bíblia, é ela que estabelece para os Estados como é que têm que organizar o serviço de inspeção, e depois temos os referenciais nacionais, que desde logo a Lei Orgânica da ACT e também o Estatuto da Inspeção de Trabalho, que tem elencado os poderes dos inspectores de trabalho e aquilo que podemos fazer. Aqui também tenho separado, só por uma questão elencada aqui, principais aspectos, por uma questão também de compreensão, dividido em relações de trabalho e segurança e saúde do trabalho, a igualdade de direitos e oportunidades, que destaquei aqui. É claro que as listas seriam infindáveis se fôssemos detalhar, a prestação de trabalho, retribuição e outras prestações patrimoniais, incumprimento de contrato de trabalho, etc. E, obviamente, os direitos coletivos, que não nos podemos esquecer que são fundamentais na empresa para o contributo para a melhoria das condições de trabalho, de todas as condições de trabalho, que sabemos que isso tem impacto no todo e na saúde mental também. Ao nível da segurança e saúde no trabalho, a avaliação de riscos é fundamental, é o ponto de partida, digamos assim, a promoção da vigilância na saúde, informação e participação dos trabalhadores, etc., são aspectos que eu destaquei aqui para poderem ver, mas são muitos outros que a ACT vê que estão interligados aqui, serão os grandes temas. As principais atribuições da ACT. O que é que a ACT pode fazer para integrar a rede de serviços que promovem e que efetivam a melhoria dos locais de trabalho? Embora eu diga sempre que a ACT é a principal responsável, obviamente é um serviço público e tem que garantir essa condição e estimular os outros, apoiar os outros, motivar e acompanhar para que os outros façam, obviamente, um serviço público. Nós somos quase 400 inspectores, não há um inspetor para cada empresa, temos que fazer com que os trabalhadores e as empresas nos locais de trabalho compreendam o que está em causa, saibam onde recorrer e possam eles próprios garantir que conseguem e que podem exigir que o seu local de trabalho seja mais seguro e saudável. Portanto, nós promovemos e controlamos o cumprimento das disposições legais, como já referimos, e também da segurança e saúde no trabalho. Temos que sensibilizar e informar, são das principais atribuições da ACT, que decorrem já da Convenção da OIT. Temos que também promover o desenvolvimento e a difusão de conhecimentos técnicos relacionados com o trabalho e com aquilo que é a segurança e saúde no trabalho. Vamos evoluindo quer as metodologias de análise, de avaliação de riscos, de avaliação de acidentes de trabalho, etc.
Bom, aqui, na continuidade das nossas atribuições, eu destacaria também aqui uma que é muito importante, que vocês depois ficarão provavelmente com a partilha da apresentação e terão mais para aprofundar o conhecimento, nomeadamente na nossa página na internet, mas eu aqui queria destacar também um aspecto, uma atribuição da ACT, que é muito importante, que é o dever de contribuir para sanar lacunas legais e contribuir para melhorar a legislação laboral. Porque a ACT está todos os dias no terreno, todos os dias bate à porta de alguém, à porta à empresa de alguém e verifica condições de trabalho e recolhe informação e trata informação e a partir dessa informação planeia a atividade, projeta uma estratégia e que leva a cabo. Portanto, tem um manancial de informação que cuida e que pode dar retorno e dá e informa a tutela sobre o que está a acontecer, sobre aspectos que estão mais vulneráveis na legislação, sobre aspectos que é preciso cuidar, que é preciso melhorar, que não estão a resultar tão bem quanto inicialmente se previa no início daquele diploma legal, daquela norma, e que é preciso aperfeiçoar e tornar mais facilitadora na aplicação, menos custosa para a aplicação para os destinatários, nomeadamente para os empresários, para os empregadores, etc., e também para a própria administração. Eu posso vos dar um exemplo disso, a lei, o reconhecimento do contrato de trabalho, o famoso artigo 15A. Teve alterações, porque primeiro previa que cada trabalhador que a ACT identificasse e que fosse identificado como provavelmente um contrato simulado, que seria um trabalhador subordinado e não independente, como aquele recibo verde de titularia, teria a ação no seu local de trabalho. Ora, isso obrigava e obrigou centenas de pessoas da empresa e da administração pública, da ACT, a correr quase todos os tribunais do país por causa de uma empresa, por exemplo, onde se fazia intervenção. Pois isso foi melhorado, já passou a ser sempre no tribunal da sede da empresa. Há melhorias que se vão detectando com a execução da lei, que se vai fazendo reportes, e eu chamava a atenção para essa possibilidade. Saúde mental. Entramos aqui, a saúde mental, para nós, para a ACT, é o resultado de todas as outras condições de trabalho. Garantir a saúde mental ou garantir que temos um ambiente de trabalho saudável é garantir que o nosso ordenado está pago no dia certo, é garantir que não sofremos assédio nem vertical, nem ascendente, nem horizontal, é garantir que o nosso horário de trabalho não é sistematicamente alterado em cima da hora, que, por norma, não nos pedem sempre para ficarmos mais 1 hora, mais 2 horas, mais meia hora. Tudo isso faz parte de termos um ambiente de trabalho saudável. É, no fundo, e como também já aqui disse ainda há pouco a doutora Catarina, é tratar-nos com dignidade e com respeito, como pessoas que somos, e não menorizarmos ou não nos instrumentalizarem. Ou seja, respeitarem a nossa vida enquanto trabalhadores como cuidam da sua própria. Porque se o meu chefe, o meu empregador me diz: agora há uma urgência, ficas mais meia hora, por favor. Diz isso uma vez e eu compreendo, ele explica-me esta urgência porque aconteceu isto e é perfeitamente entendível. Eu telefono ao meu suporte mais próximo, se tiver, se conseguir, e resolvo o problema. Mas se sistematicamente isto acontece, agora é mais meia hora, ele não planeou bem o trabalho, ele não organizou bem o trabalho, ele não tem trabalhadores suficientes para dar conta do trabalho que necessita, e alguma coisa tem que ser alterada. E muitas vezes nem é uma questão de investimento financeiro. Muitas vezes é olhar para o que tem, olhar para a fotografia do que está,
pensar no que está e reorganizar, reorientar. É olhar os instrumentos com que pode trabalhar e fazer melhor. E fazer melhor. É isso que todos os dias tentamos. O exemplo que tivemos há pouco do guia, olhar para tudo que temos e fazer melhor. Juntar num sítio, separar melhor, identificar melhor, facilitar. E se há pessoas, desculpem a expressão, dá cá aquela palha, incomodam a vida de toda a gente que estiver à volta, também nos cabe dizer, espere, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Eu tenho vida, eu tenho... Isso é mais fácil dizer, mais fácil eu estar aqui a dizer, do que fazer quando temos um chefe, uma liderança, uma chefia. Eu não dizia liderança, dizia uma chefia, um chefe, um patrão, uma coisa assim, que não compreende ou que não aprendeu ainda que o negócio dele pode ser muito melhorado se ele cuidar dos trabalhadores dele. Se ele tiver garantido para todos os trabalhadores que trabalham com ele, e não vale a pena chamar colaboradores, porque não vamos maquiar, porque não adianta. A maquiagem não adianta muito. Os trabalhadores, e respeitar enquanto trabalhadores, ele vai ter muito mais resultados. Os produtos vão ser melhores, a predisposição para a identificação com a empresa, a coesão dentro da equipa e da empresa vai ser muito mais elevada e vai ganhar. É claro que no meio disso podem dizer, mas depois se eu dou isto, o trabalhador depois não quer vir ou não faz, ou... Pode haver sempre na equipa, e haverá, e todos nós temos dias menos bons, dias melhores, dias piores. No entanto, o ganho é muito maior e isso está estudado, não estou aqui a dizer nenhuma novidade, não estou a partilhar nenhuma novidade. Eu estou a dizer é que a saúde mental que nós estamos a focar e precisamos desse holofote em cima, faz parte de um todo, é um conjunto, temos que olhar de forma global, holística para as relações de trabalho e para os locais de trabalho. No entanto, precisamos desse holofote na saúde mental. Precisamos dele porquê? Para despertar, para entrar na nossa rotina, para entrar nos cálculos da gestão, para entrar no dia-a-dia da gestão. Pensar que se nós não estivermos bem, nós até a chegarmos a não estar bem, muita coisa contribuiu para nós não estarmos bem. Muita coisa chegou lá. Foi a cadeira que não estava adaptada, foi muita coisa aconteceu para nós não estarmos bem. E, portanto, este holofote e o que estamos aqui a fazer, e obrigada alertamente, o que estamos aqui a fazer, de facto, este holofote é absolutamente indispensável. E a própria ACT vai começar, quando tiver um pouco de folga de Odmira e de outros sítios que neste momento não deixam muito espaço, porque de facto também temos que ver as prioridades e o que tem, como aqui os nossos oradores anteriores, sobretudo os médicos, partilharam connosco. Há coisas que têm que ser feitas já, não podem esperar nada. E é isso mesmo, as prioridades são as prioridades e depois a saúde mental vai ficando, no caso dos trabalhadores em geral, e isso é por isso muito importante que, de facto, existe este holofote, exista a noção de que tanta coisa contribuiu para isso e quando nós estamos mais conscientes, mais alerta, do caminho que estamos a fazer, de agora é a cadeira, agora é o ecrã muito pequeno, agora é esta chatice com isto, agora é esta pressão com aquilo, isto vai subindo até chegar a eu já não conseguir, a já estar em burnout, já estar numa situação desesperante. E todos nós, provavelmente, ou alguns de nós se lembrarão do que aconteceu há uns anos atrás, também por altura da Troika, volto a esse exemplo, de má memória, mas para a maioria de nós, mas de facto na France Telecom, com os suicídios seguidos, que foram considerados acidentes de trabalho. Foram considerados
o culminar de um processo de degradação tal que levou a essa situação. Portanto, estar alerta não quer dizer que tudo seja... Não é tudo assédio. O facto de nos pedirem uma tarefa a mais, ou um esforço, ou horas extraordinárias naquele dia, ou um esforço numa semana seguida porque porque temos gente a entrar na urgência seguidamente. Isso não quer dizer que estão-me a pôr aqui em burnout, não sei o quê. Calma. Não é, nem tudo é assédio, nem tudo é violência, nem tudo... Não, temos que ter aqui algum equilíbrio e alguma noção. E por isso a informação é fundamental. É estarmos conscientes e lúcidos do que é que estamos efetivamente a sofrer, do que é que se está a passar connosco. E nós temos que cerca de 25% dos trabalhadores na Europa afirmam sofrer de stress. E durante a maior parte do tempo, ou a totalidade do seu horário de trabalho. E temos uma percentagem também similar, a 25%, que relata que o trabalho tem impactos negativos na sua saúde mental. E isto é, de facto, muito assustador, deve fazer soar as campainhas. Claro que tudo isto com a Covid, que era um assunto que todos nós gostaríamos de passar rapidamente, e eu não gosto nada de dizer que as crises são oportunidades, porque só quem não as vive na pele é que acha que são uma fantástica oportunidade. Eu não gosto de dizer isso, mas de facto há uma coisa que as nossas circunstâncias obrigam-nos a pensar em ultrapassar. Obrigam-nos muitas vezes a ser mais fortes, obrigam-nos a reinventar, obrigam-nos a encontrar soluções, obrigam-nos a perceber que até somos bem mais fortes que aquilo que achávamos no início. E isso, aqui a Covid também mostrou a todos, nós vimos o que os oradores da parte da manhã nos ensinaram, que de facto reinventamos e rapidamente transformarmos tudo o que tínhamos naquilo que era necessário ter. E fomos avançando. Não há sistemas perfeitos, não há coisas perfeitas e temos que aceitar isso. É melhor alguma coisa do que coisa nenhuma, é melhor uma solução que resulte e minimize o sofrimento das outras pessoas do que deixar continuar porque estamos à procura da solução perfeita e não há soluções perfeitas. E por isso aqui com a Covid, obviamente que todo este cenário se amplificou rapidamente, de noite para o dia. Nós tínhamos em trabalho remoto milhares e milhares de pessoas. Tínhamos que adaptar serviços inteiros a um tipo de prestação de trabalho que não tínhamos descoberto como é que funcionava. Tivemos que trabalhar e fornecer os serviços públicos para que as pessoas não se sentissem, de facto absolutamente abandonadas. Sim. Ok, tenho que andar mais rápido, é isso? Ok, eu vou passar muito rapidamente só para vos dizer que neste contexto, como falamos, imensas mudanças, com o aumento do teletrabalho, a digitalização, a incerteza do futuro, e já falamos aqui de vários gatilhos, vários triggers que nos levam a essas incertezas e essas angústias com um grande impacto na saúde mental. Pode passar. Ok, eu muito rapidamente, estamos enquadrados obviamente na OIT em termos legislativos e o nosso grande enquadramento deriva das diretivas europeias que visam uma harmonização com todos os países dos Estados-membros e temos como a espinha dorsal da prevenção da segurança e saúde no trabalho o Decreto-Lei 102, que é a espinha dorsal. Depois temos
legislação específica para vários tipos de riscos, riscos específicos, mas aqui estão todos os princípios legais e vocês depois podem consultar todos os princípios que orientam a segurança e saúde no trabalho. Por favor. Temos ainda bastantes documentos e estudos que vão ajudando a progredir nas metodologias, quer de inspeção, quer de divulgação de informação. Sim, por favor. Eu queria chamar aqui a atenção também que desde a nossa Constituição temos a legislação europeia, obviamente, mas temos também aqui um direito constitucionalmente consagrado de que todos os trabalhadores têm direito a trabalho em condições socialmente dignificantes e a prestação de trabalho deve ser feita em condições de higiene, segurança e saúde. E a saúde em termos latos. E depois temos o nosso Código de Trabalho, que também é aqui o grande chapéu para abranger, e eu aqui assinalo os deveres do empregador, de respeitar e tratar com urbanidade o trabalhador, de garantir boas condições de trabalho do ponto de vista físico e moral e prevenir riscos e doenças profissionais e também adotar as medidas que são necessárias para que essas condições de segurança e saúde no trabalho sejam adotadas, sejam garantidas, quer aquelas que estão no Código de Trabalho e que estão em legislação especial, quer aquelas que são negociadas nos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, que são negociados entre os sindicatos e os empregadores. Por favor. Importantíssimo, diria eu, a formação e a informação dos trabalhadores em matéria de segurança e saúde no trabalho. É obrigatório, como sabem, 40 horas anuais e deve ser cumprido rigorosamente para os trabalhadores esta formação e informação dada aos trabalhadores. É um dever dos empregadores. Adotar códigos de boa conduta, e aqui a parte do assédio no trabalho, da violência no trabalho, este código de boa conduta vai ajudar e vai aqui dizer ao trabalhador daquela organização de que forma é que pode agir quando é confrontado com uma situação de violência ou de assédio no local de trabalho, que o assédio também pode vir do companheiro do lado ou da companheira e não propriamente da chefia. Sim? Mesmo rápido. Aqui, obviamente que é importante em todos estes aspectos, eu volto a ressalvar, a participação dos trabalhadores. Eu vejo muitas empresas e ao longo da minha atividade enquanto inspetora e também depois dirigente da ACT, a experiência de muitas empresas terem receio de é sindicalizado, ou comissão de trabalhadores, mas isso é fundamental, isso faz crescer a empresa, faz ter uma maior exigência com aquilo que a empresa faz e a maior exigência só pode fazer crescer. Obrigada, pode passar. O empregador, continuamos aqui nos deveres do empregador, que decorrem da Lei 102. Podemos passar para chegar aqui às intervenções. Sim, pode passar, que são uma elencagem de deveres do empregador. Ok, sim. Sim, muito rapidamente. Eu muito rapidamente só ia dizer que nestas 3 abordagens que a ACT tem, de informação, conselho e controle, e pode mesmo passar rapidamente, a ACT faz campanhas, várias campanhas, quer ao nível europeu e participa nelas, quer internamente, campanhas de informação focadas em determinados aspectos, de determinados riscos, riscos riscos profissionais, faz também, pode avançar, eu tenho aqui exemplos de algumas campanhas, faz inspeções. Durante as campanhas são informativas e também são de conselho, ou seja, também informam e indicam a melhor forma de dar cumprimento à lei.
E depois, essas campanhas são, normalmente, primeiro fazemos a campanha e depois segue-se uma inspeção para ver, para medir, por um lado, o efeito da campanha e depois para reforçar os ensinamentos que a campanha teve em conta. E aqui na missão de controle, que é a inspeção e que é a parte mais visível da ACT, normalmente, nós elaboramos muitas vezes e temos disponíveis, nós temos agora a correr uma campanha, quer na construção civil, quer na agricultura, em que partilhamos com os empregadores checklists, autodiagnósticos para eles próprios fazerem e verem que nível de cumprimento têm e, se estiverem muito abaixo no seu nível de cumprimento, poderem interagir com a ACT, perguntarem à ACT, a um dos seus serviços desconcentrados, como é que eu faço para superar isto? Isto muito antes de chegar lá à inspeção, sem nenhum custo para a empresa. E isso é fundamental que as empresas utilizem e vejam e que façam uso daquilo que é produzido pelo serviço público e que é disponibilizado gratuitamente no site da ACT. Pois, sim, o caminho da melhoria, isto aqui é só elencar aqui meia dúzia de aspectos em que temos que progredir e em que apostamos para o futuro, que obviamente tem que passar pela colaboração e cooperação com todos, nomeadamente no diálogo social. Empresas e trabalhadores têm que ter esse diálogo, quer ao nível macro, mas também ao nível da própria empresa, têm que ser exigentes. A sensibilização e a consciencialização, quer de trabalhadores, quer de empregadores, é fundamental para poder, aí sim, serem exigentes, estarem alerta para os riscos que correm e o incremento também da formação e da informação dos trabalhadores e dos empregadores também no domínio da segurança e saúde, e este alerta para a saúde mental é fundamental. Obviamente, reforçar a cooperação com todos. Sozinhos nunca temos sucesso, e o sucesso é sempre o contributo de muitos, e isso é fundamental. Eu gostaria de deixar essa mensagem de uma colaboração, de sermos exigentes connosco e com os outros, na defesa de locais de trabalho seguros e saudáveis. E agradeço muito a paciência e estou muito contente por estar aqui com gente à frente, tinha que dizer isso. Muito obrigada a todos. Bom, e porque estas coisas sofrem sempre alguns atrasos e porque há tanto por dizer, eu peço desculpa, não vamos ter tempo para colocar questões agora. Vou ter que chamar o próximo orador e último desta manhã. Chamo agora ao palco o Dr. Nuno Simões. Nuno Gonçalves Simões é Human Capital Director da PwC Portugal, Cabo Verde e Angola. Licenciado em Sociologia do Trabalho e na especialização de Planeamento de Pessoal pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, é um apaixonado pelas pessoas e pela área de recursos humanos. Ao longo de 21 anos, teve a oportunidade de trabalhar nesta área em multinacionais como o Grupo Auchan, o Grupo Daimler, Mercedes-Benz e o Grupo Compass Eureste Portugal, além da PwC, onde está desde o início de 2016. Estas diferentes experiências permitiram-lhe adquirir competências diversas e a capacidade de delinear e implementar políticas de recursos humanos adaptadas às reais necessidades, ambições e desafios das organizações e das suas pessoas. Dr. Nuno, por favor. Obrigado. Antes de mais, eu gostava de agradecer, eu sei que estamos aqui numa fase pré-almoço, já estamos numa fase, exatamente, por isso eu vou tentar ser incisivo e objetivo naquela partilha que eu tenho preparada. Já foi muito dito aqui hoje. Antes de mais, eu gostava de endereçar aqui o meu agradecimento à Telma e ao Maurício e alertamento, obviamente, pelo convite para estarmos aqui hoje reunidos e, sobretudo, para poder aqui demonstrar aquilo que nós temos feito na PwC com a ajuda da Alertamente. Não podia deixar de fazer esta referência particular. E também, obviamente, por estar muito agradado de ter estado num painel com convidados de excelência. O que me coloca aqui numa posição um bocadinho ingrata, que é
o que é que eu vou poder acrescentar depois de terem falado pessoas tão bem e com tanto valor acrescentado para a nossa manhã, o que é que eu posso trazer de novo. Por isso, eu vou-me limitar aqui um bocadinho a dar aqui alguns exemplos. Aqui a minha perspectiva é simplesmente dar o lado das empresas e daquilo que pode ser feito. Não somos perfeitos em termos de organização. De qualquer maneira, tentamos seguir um caminho e tentar, obviamente, que a vida das pessoas que trabalham na PwC, que é a empresa que eu neste momento represento, e que são todos os meus colegas e eu incluído, que consigamos ter uma vida melhor. E nesse sentido, deixem-me só então aqui ver se eu vou conseguir. Ok. Eu tinha aqui 3 pontos para falar convosco, ou para partilhar. Que é fazer uma pequena introdução acerca daquilo que é PwC, não me vou alongar muito, vou ser muito rápido. Depois falar, e porque eu acho que é importante nós contextualizarmos aquilo que estamos a fazer numa perspectiva global para chegarmos aqui ao programa que vamos falar, que é o Lift Your Wellness, perceber porque é que isto surge, ou seja, se surgiu do nada, se foi alguém que se lembrou de manhã e ao sair da cama, vamos fazer um programa de saúde mental, ou ser uma coisa muito mais sustentada, e depois vamos falar do programa em si. Então, PwC. Estava a tentar apontar se calhar mais para aqui. Então, PwC. Do ponto de vista prático, nós somos uma rede de empresas que está espalhada por todo o mundo. Eu não vou estar aqui a falar muito acerca disso. Somos cerca de 276 mil colaboradores em todo o mundo, ou 276 trabalhadores, como queiramos chamar. E, na prática, aquilo que nós fazemos em termos de negócio é trabalhar na área da consultoria fiscal e auditoria. Em Portugal, as empresas que fazem parte dessa rede da PwC representam cerca de 1.614 trabalhadores, espalhados em 4 escritórios, em Lisboa, Porto, Cabo Verde e Angola. Okay? Muito rapidamente também, aqui, podemos já avançar para o próximo slide, queria-vos deixar aqui uma nota que na PwC a distribuição de género neste momento é superior para as mulheres do que para os homens. É uma situação que tem sido uma constante ao longo dos últimos anos, não é desequilibrado, estamos a falar de ser ligeiramente mais mulheres do que homens na PwC, mas não é, estamos a falar de percentuais na ordem dos 52%, 48%, vai variando um bocadinho para cima e para baixo, mas é muito equilibrado. Só no outro slide, só para porque é que está aqui a questão dos valores da PwC? Porque o programa que nós vamos falar a seguir inclui-se num destes valores, que é o CARE. Ou seja, nós falámos aqui já hoje muito do cuidar das pessoas, de cuidar daquilo que são os nossos receios, daquilo que são as nossas ambições, e no final do dia as organizações têm essa responsabilidade. Eu acho que nós não nos podemos demitir da responsabilidade que uma organização tem, que é, enquanto responsável pelas suas pessoas, pelos seus trabalhadores, tem que ir um bocadinho mais além daquilo que é o dia-a-dia do trabalho e daquilo que é a sua preocupação simplesmente pelas condições de trabalho, tem que se preocupar pelo seu bem-estar. Daí o CARE, e vamos então agora sim para o programa Be Well, Work Well, que está inserido em algo que nós... Pode mesmo... Obrigado. Está inserido numa área mais abrangente e que nós definimos como 4 áreas de trabalho. Ou seja, isto é um programa global, não é um programa só da PwC Portugal, é algo a nível mundial e consiste, e pode já agora, perfeito, e consiste em trabalharmos 4 áreas de energia, aquilo que nós chamamos de áreas de energia. Uma que é a energia mental, a energia emocional, a energia física, a energia espiritual. Eu não vou ali descrever todos aqueles tópicos que estão ali, mas só para vos dar assim uma ideia. Nós acreditamos que para estarmos equilibrados ou para que as pessoas possam ter uma vida em plenitude, temos que ter aqui várias variáveis a condicionar todas as áreas da nossa vida. E, obviamente, a parte profissional é uma delas, mas o resto também é importante. E quando nós olhamos aqui para as 4 energias, a energia mental é a questão de nós
termos que ter atenção ao foco que damos às coisas, como é que nós podemos ajudar as pessoas a ganhar foco e, por exemplo, isso pode-se dar com programas de mindfulness ou, eventualmente, apoio em atividades relacionadas com yoga, o mais variado possível. Depois eu vou-vos dar alguns exemplos daquilo que nós fazemos, mas tentar ajudar as pessoas a focarem-se um pouco naquilo que é o seu cérebro e poderem tirar maior proveito disso, porque isso vai fazer com que percam menos tempo a concentrar-se e no mundo em que nós vivemos o tempo é muito precioso. Depois a energia emocional é parte das nossas emoções, ou seja, as emoções fazem parte da nossa vida. Nós estivemos hoje aqui toda a manhã a ouvir falar de emoções, não é? Coisas fortes, e a parte emocional é fundamental para nós estarmos bem. Por vezes, e o estar bem, reparem, não é sempre estarmos felizes. O estar bem é, por vezes, temos que chorar quando estamos tristes, é estarmos a rir quando estamos alegres, eventualmente é estarmos um pouco mais apáticos quando as coisas não nos correm tão bem. É um pouco isto, é uma mistura dos vários sentimentos. E na parte emocional, a empresa pode contribuir um pouco para a felicidade das pessoas. E quando eu digo isto, estamos a falar de coisas tão simples como se nós pudermos dar a tarde de aniversário aos nossos colegas. Todos nós temos filhos, darmos a tarde de aniversário dos filhos, para eles poderem estar com as suas famílias. Isso é estarmos a mexer aqui na questão emocional. Quer dizer que nós conseguimos ajudar as pessoas a terem um pouco mais de tempo para si e de poderem passá-lo com as suas famílias. A mesma coisa com a tarde de aniversário. A mesma coisa como uma das coisas que nós também temos, se a pessoa ficar doente e não tiver que ir ao médico, se for aquelas situações que acontecem, uma gripe, uma coisa mais simples, a pessoa não vai trabalhar, avisa, não tem que ir ao médico e nós continuamos a pagar, não vamos descontar o ordenado. Existe um X número de dias por ano em que as pessoas podem fazer isso. Eu sei que são pequenas coisas, mas são pequenas coisas que mexem com aquilo que é o estado emocional das pessoas. Se as pessoas não ficam inseguras, não ficam com medo, obviamente que depois vai depender muito daquilo que é a nossa responsabilidade e a maneira como nós vemos as coisas, mas a tentativa do lado da empresa é garantir que as pessoas se sentem confortáveis para usufruírem dos benefícios que nós tentamos dar. Depois a parte física, que pode ser dada também, obviamente, desde ginástica laboral ou, eventualmente, atividades do foro físico, incentivando parcerias com ginásios, coisas desse tipo também que nós temos, e ultimamente na pandemia nós já vamos ver isso. Nós tivemos alguns, ainda anteontem existiu uma aula com um personal trainer virtual, ou seja, para toda a empresa, para quem quiser se inscrever. E depois a parte espiritual. A parte espiritual, nós podemos entrar aqui um bocadinho, pensar que isto é um bocadinho mais esotérico, mas não é. Nós estamos a falar de uma empresa que é a nível mundial e que tende a ser inclusiva e diversa, e nesse aspecto nós temos que tentar integrar também aquilo que são os propósitos das pessoas, as crenças, e esse aspecto é fundamental também para nós enquanto empresa. Seja numa vertente mais de contribuirmos ao nível da responsabilidade social, ou seja, aqui da parte espiritual nós estamos a falar muito do propósito, estamos a falar muito daquilo que são as nossas motivações, os nossos drivers, aquilo que nós acreditamos. E então, uma das coisas que nós tentamos, por um lado, incentivar é a parte da responsabilidade social, ou seja, incentivando as pessoas a usarem o seu tempo de trabalho e atenção que é tempo de trabalho, para poderem, nós temos tempo disponível para fazermos voluntariado, nas associações que já trabalhamos normalmente, ou eventualmente naquelas que a empresa tem parcerias e proximidade, mas pode ser, por exemplo, uma situação, como por exemplo, há um exemplo que eu gosto muito de dar, que é na África do Sul, que existe a tendência para haverem reuniões onde se canta, para espiritualizar um bocadinho a parte da relação e tudo mais, e que isso acontece também na empresa, ou seja, é uma coisa que é aceite na empresa de uma forma natural. Pronto. Isto aqui só para vos dar aqui um bocadinho a introdução de que, quando nós falamos em bem-estar, é algo muito abrangente, e o bem-estar está em todo o lado, não é só no local de trabalho, é na parte de casa. Quando nós entramos aqui, já agora se puder, naquilo que é uma estrutura de um programa deste tipo,
nós pensamos, são coisas desgarradas, não podem ser coisas desgarradas. Por isso é que, por mais que às vezes me custe colocar as coisas em caixas, não é? A questão das 4 áreas tem esse objetivo, é tentarmos que as pessoas claramente compreendam qual é o objetivo, onde é que está enquadrado e como é que nós podemos trabalhar. Isso também nos ajuda a nós, de certa forma, do lado da empresa, a podermos encaminhar esta vertente mais de organização e de conceptualização mais facilmente. Então, um programa deste tipo, para além, obviamente, do lançamento, tem uma vertente muito forte na parte da educação, ou seja, da formação. E isso é fundamental. Se nós não formarmos as pessoas, é impossível as pessoas estarem sensibilizadas para esta situação. E, no caso prático do bem-estar, posso dizer que nós temos uma plataforma, inclusivamente, que é o melhor que eu vos posso dar o exemplo. Imaginem o Netflix, para quem costuma utilizar, temos um Netflix da formação, com programas em que nós escolhemos um determinado tema e aparecem-nos desde vídeos, desde textos, desde formações e learnings, concretamente, ou até TED Talks, em última instância. Pode aparecer tudo daquele tema e eu posso usufruir dessa aprendizagem. Depois, darmos boas práticas, partilharmos as boas práticas, incentivarmos as pessoas a falar umas com as outras e, obviamente, depois apoiarmos os colaboradores ou os trabalhadores no seu dia-a-dia, que é aqui que nós vamos entrar depois no programa seguinte. E também uma coisa muito importante, que é como é que nós monitorizamos isto. Ou seja, se nós estamos a tentar montar um programa deste género, como é que nós sabemos se está a resultar ou não? E alguns indicadores que eu deixei aqui, pode ser através dos surveys de clima organizacional que são feitos, pode ser através do absentismo, vendo, por exemplo, as baixas que possam existir por burnout, baixas de saúde, de aspectos mais físicos, como posturas, coisas desse género, que se nós tivermos alguma atenção, vamos começar a perceber padrões, se eles existirem. Já agora? Sim, pronto. Eu vou passar aqui, agora muito rapidamente, isto são algumas das áreas que nós temos vindo a trabalhar, nesta vertente mais da Covid e também da parte da saúde mental. Pode passar mesmo já agora, depois eu já vou falar um pouco disto. Sim, pode. Pode mesmo passar. Aqui, já agora deixe-me só aqui reforçar que, como nós acreditamos, isto também já foi dito aqui hoje, nós acreditamos que é fundamental que as pessoas também no seu tempo de lazer possam ter aqui alguma ajuda, sobretudo nesta altura da Covid, em que as pessoas estavam confinadas. Nós também trabalhámos, e se calhar um bocadinho à semelhança do guia, para ter os nossos próprios guias e tentar sugerir desde atividades com a família, desde atividades físicas, desde atividades lúdicas, ligadas à cultura. Tentámos ao longo deste ano e meio, quase ano e meio, acompanhar as nossas pessoas, porque achamos que isso era fundamental. E já agora, só para irmos para o próximo slide, que este é o último slide, vou só agora situar-me. Este é o mais importante. Pronto, este é o último slide, porque é o mais importante e por isso mesmo eu queria perder aqui um bocadinho mais do vosso tempo e pedir-vos só mais 5 minutos. Quando nós estivemos a falar um bocadinho daquilo que era a parte da saúde mental dentro da nossa empresa, uma das coisas que nos preocupava era como é que nós chegávamos às pessoas, ou seja, nós começámos a fazer workshops acerca de diversos temas, burnout, e começámos a sentir stress, ansiedade, e começámos a sentir alguma receptividade desse tipo de temas das nossas pessoas. Então começámos a perceber, ok, claramente, esta é uma área que nós temos de estar muito atentos e temos que perceber como é que vamos trabalhar. Com o aparecimento da Covid-19, uma das nossas premissas foi, todos estávamos, como vocês devem imaginar, não sabíamos o que é que isto era, não sabíamos como é que havíamos de reagir, de um momento para o outro estávamos a planear, a fazer planos para colocar todas as pessoas em casa. Nós, inclusive, tomámos essa decisão ainda antes de haver o estado de emergência, preparámos tudo para que as pessoas pudessem ir saindo aos poucos, sem haver uma necessidade de ser uma coisa brusca. Mas uma das coisas que estava nas nossas cabeças, na equipa de crise, era há aqui algum aspecto aqui que é fundamental. Como é que nós
que não sabemos o que é que está a acontecer, como é que nós vamos conseguir garantir que as pessoas vão para casa e que se sentem seguras. E esse foi o nosso principal mote, é como é que nós garantimos que as pessoas estão seguras e confortáveis e tranquilas. E isso foi aquilo que baseou toda a nossa estratégia, ou seja, ao nível da comunicação, ao nível de todas as iniciativas que nós fomos criando ao longo do tempo, e incluindo surveys. E os surveys foram muito importantes para nós tomarmos esta decisão de iniciarmos aqui o programa Lift Your Wellness. Quando nós começámos a perceber, nós temos uma realidade em termos de população em que temos muitas pessoas jovens, ou seja, temos muitos jovens na nossa força de trabalho, e muitos deles, alguns vivem em quartos alugados, outros vivem deslocados da família porque estão a trabalhar em Lisboa e a família é do Porto, outros estão a trabalhar que são do Alentejo, coisas desse tipo. E nós começámos a parar nos questionários com coisas como sinto-me sozinho, estou farto de estar num apartamento, porque as pessoas, e isto foi aquilo que mais me despertou, as pessoas escreviam mesmo, ou seja, porque uma coisa é nós colocarmos um questionário a alguém e, ok, as pessoas limitam-se a preencher as respostas que estão pré-definidas. Outra coisa é quando utilizam os comentários, porque quando utilizam os comentários ainda tem aqui um valor acrescido, que é a pessoa realmente perdeu tempo e sentiu a necessidade de expressar mais do que aquilo que lhe estava a ser perguntado de uma forma direta. E quando nós começámos a perceber que isso poderia ser outras situações também que aconteceram, foi questões familiares. Aqui foi falado da questão da violência doméstica, não de violência doméstica, mas de situações em que, como é que eu vou trabalhar, tenho os meus filhos em casa, como é que eu vou conseguir gerir tudo isso? E uma das coisas que nós definimos é fundamental que as pessoas se sintam confortáveis a trabalhar a partir de casa. E hoje em dia, posso-vos dizer, nas nossas escolas é perfeitamente normal aparecerem crianças... não, mas assim, quando eu digo normal, não é passar, ok? É aparecer, sentar ao colo do pai ou da mãe, estar ali, percebem? É esse natural. E as pessoas sentirem-se confortáveis para isso é tipo uma força imensa naquilo que diz respeito à ligação que existe com a empresa. Porque eu não me sentir intimidado da minha filha ou dos meus enteados passarem e eu fazer aquelas coisas, não é? Que nós sabemos que às vezes, quando estamos em reuniões mais importantes, às vezes é mesmo preciso, mas que às vezes acontecem, não temos esse tipo de problema, é fundamental. E a questão do apoio psicológico que nós definimos e que montámos, com a ajuda da Alertamento, também de outro parceiro, aquilo que nós quisemos foi, ok, isto era um objetivo nosso, vamos ter que acelerar isto, e como é que nós vamos conseguir garantir que as nossas pessoas têm acesso direto a apoio psicológico, se quiserem. Ou seja, aqui a questão é, quem quiser vai, quem não quiser não vai, mas nós incentivamos a que estejam abertos a utilizar. E esse foi, se calhar, aquilo que eu vos posso dizer, que das coisas mais gratificantes que nós deixamos, acho que a equipa deixa de marca, é precisamente esse trabalho de, por um lado, garantirmos que as pessoas estão confortáveis, ou seja, baixar o estigma, isso também foi aqui falado muitas vezes, o estigma que existe relativamente à questão da saúde mental, porque isto é tudo muito bonito, mas no final do dia alguém assumir que tem uma depressão ou alguém assumir que tem um problema de um esgotamento nervoso ou um burnout, é difícil de assumir, ou seja, e sobretudo ao nível das empresas, porque as pessoas encaram como um sinal de fraqueza, como um sinal de fracasso, e quando não é nada disso, ou seja, as coisas acontecem, nós ouvimos hoje aqui, ouvimos que 1 em cada 4 portugueses têm problemas relacionados com saúde mental, ou seja, nesta sala, garantidamente, alguns de nós já passámos garantidamente por situações dessas, e é uma coisa normal, e temos que encarar com normalidade. Só falando das coisas é que nós conseguimos normalizar e fazer com que as pessoas aceitem que isso faça parte da nossa vida, porque faz. E este programa, o objetivo é esse, ou seja, é garantir que as nossas pessoas conseguem ter, junto de profissionais competentes, a empresa, posso-vos também dizer que
o acesso ao canal de utilização deste serviço não passa pela empresa, não existe uma autorização prévia, ok? Ou seja, não existe um telefonema para os recursos humanos a perguntar, posso? Não, nós quisemos claramente que o canal fosse direto porque achámos que isso iria facilitar a utilização do serviço. Obviamente também ouvimos os nossos parceiros nesse sentido e todos chegámos a essa conclusão que era muito mais fácil dessa maneira. Que as pessoas, claro que nós depois temos que fazer aqui uma série de todo tipo de trabalhos, que é sessões, workshops acerca dos temas, com informação a remeter para o próprio serviço, mas o que é verdade é que isto aconteceu e está a acontecer, ou seja, também não é uma coisa que tenha surgido há muito tempo, isto foi lançado em março, ou seja, ainda é recente, já tivemos pessoas a utilizar, já tivemos feedback muito positivo e aquilo que a empresa pretende saber, a única coisa que nós pedimos ao nível deste serviço é, para nós é importante perceber as grandes manchas daquilo que são as áreas que as pessoas, ou seja, não quer saber se é a pessoa A, a pessoa B, a pessoa D, isso não me interessa, enquanto alguém da PwC, aquilo que me interessa é perceber quais são as áreas, quais são os temas. Estamos a falar do quê? Estamos a falar de coisas relacionadas com burnout, estamos a falar com situações de ansiedade, estamos a falar de luto, estamos a falar... Isso para nós interessa-nos, porque se nós detectarmos que existe um padrão, obviamente que aí nós temos que pensar as coisas de uma forma muito mais high level, não é? E temos que atuar e, de certa forma, tentar corrigir de alguma maneira. Contudo, aquilo que é o objetivo deste programa de bem-estar é prevenir. Ou seja, aquilo que nós queremos não é corrigir as situações quando elas já estão mal. Aquilo que nós queremos é garantir que as pessoas têm uma série de ferramentas ao seu dispor, sejam elas desde o tempo disponível. Nós lançámos agora há pouco tempo uma iniciativa que entre maio e setembro todos nós podemos escolher 8 sextas-feiras à tarde para usufruir e estarmos junto à nossa... Fazemos aquilo que nós quisermos. Né? Eu falo muito da família porque eu sou uma pessoa de família, tenho muita gente lá em casa, mas quem quiser estar com a família, está com a família, quem quiser estar sozinho, está sozinho, quem quiser ir para o ginásio, vai para o ginásio, porque nós sentimos que as pessoas, ao longo deste tempo todo, estão cansadas, as pessoas estão saturadas, as pessoas estão fartas de estar em casa, estão fartas às vezes até de estar uns com os outros, porque estão muito tempo, muitas pessoas no mesmo sítio, e isso é fundamental para uma organização. Uma organização não pode nunca pensar que não tem um papel ativo nesta área. As empresas são responsáveis... A palavra responsável é forte, mas eu diria que, de certa forma, tem alguma responsabilidade em garantir que as suas pessoas se sintam bem, seja em que campo for. Por um lado, proporcionando boas condições de trabalho, por outro lado, obviamente, criando a oportunidade de poderem usufruir de programas deste tipo que certamente vão ajudar a estarem mais equilibradas, que é isso que no final do dia nós pretendemos. E com isto, eu não sei se tem alguma questão, eu tinha muito mais para dizer, mas acho que era importante esta mensagem. Este tipo de programas são possíveis, obviamente que é preciso que as empresas e sobretudo a liderança de topo esteja focada realmente que isto resulte, não é? Porque senão não dá, não funciona, mas é possível que as empresas também tenham à sua maneira um papel interventivo na saúde mental dos seus trabalhadores. Okay? Obrigado. Bom, vamos fechar então esta manhã de trabalhos e vamos para um breve intervalo para almoço, que será mais ou menos de meia hora. Até já!